Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje na gravação do nosso 4º episódio do Beleza Humana Cast, com mais um casal de convidados muito especiais, e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ficar marcado no coração de vocês também. E qual é o tema de hoje? Pode falar. Beleza, nadador. Estamos aqui com o Henrico Mizazzi. Mizazzi, desculpa. Estamos aqui com o Henrico Mizazzi, é um nome difícil, pessoal, então a gente tem que aprender. E a Maria Clara. Nós vamos falar agora sobre a Beleza Nadador, porque é um casal que viveu uma história belíssima. A Larissa vai fazer uma breve exposição e eles vão explicar detalhes dessa realidade. Não, eles também vão se apresentar um pouco, né? São um casal que moram, né, aqui em São Paulo e passaram por uma situação muito difícil com o primogênito deles, né? O Guido, que com menos de 1 ano de idade, né, descobriram um tumor na cabeça, né? E um tumor cerebral... Isso, um câncer né? mesmo. Um câncer mesmo, né? É uma história realmente muito emocionante e hoje nós vamos conversar muitos detalhes a respeito disso. Eu gostaria que vocês se apresentassem e fizessem uma breve introdução, né, assim, de como foi, né, esse diagnóstico, do que vocês passaram, né, e para depois a gente dar sequência aí, assim, algumas reflexões sobre esse tema. Disso tudo, né? Isso. Legal. Ladies first. Bom, primeiro começar agradecendo o convite, a gente ficou bastante contente. Exatamente porque essa história, ela é bonita de ser contada, né? A gente tem, assim, meio que como missão mesmo, fazer a história do Guido ser mais conhecida, porque vale a pena, porque não diz respeito nem sobre mim, nem sobre o Henrico, e acho que diz muito pouco também sobre o Guido. Acho que diz respeito sobre a ação de Deus, assim, nas nossas vidas e com que tons ele resolveu pintar a nossa história, sabe? Então, bom, sou Maria Clara, tenho 27 anos, sou casada com o Henrico há 3 anos. Eu tô chorando, meu amor? Não tô chorando, tá admirando aí, o olhar assim de admiração, tá coisa falando linda. Isso é um amor muito grande, cara. Pois é, lindo. Sou casada há 3 anos, mas a gente já tá há quase 10 anos juntos. Nós namoramos 6 anos até nos casarmos, né? Durante o namoro eu cometi a loucura, a gente cometeu a loucura junto. Você morou aqui perto. Exatamente. Aliás. A gente decidiu que ia se casar assim que ele se formasse, né? Sem ter noção de vida adulta. Então eu vim pra São Paulo, morei aqui pra começar a faculdade aqui, porque ele tava adiantado. E, enfim, deu tudo errado, né? Morei 1 ano aqui, mas terminou a faculdade, a gente viu que não dava certo. Voltei pra Brasília pra morar com a minha mãe e esperar o tempo propício pra casar, né? Mas é isso, e aí a gente tem 2 filhos, tem o Guido, que hoje tá com 2 anos e 10 meses, e a Beatriz, que tem 8 meses, então temos esse casalzinho aí. Bom, eu sou o Henrico, sou aqui de São Paulo mesmo, a Maria de Brasília, eu sou aqui de São Paulo capital, sou mais velho de 7 irmãos, né, eu tenho uma irmãzinha pequena ainda, de 5 anos, então eu cresci numa família grande. 6 anos, eu sou formado em Direito, sou advogado, mas muito cedo também... Inclusive um amigo do Padre Carlos que esteve aqui, foi amigo xará, né? O Dom Carlos Lema Garcia, quando eu tinha 20 anos de idade, né, me apresentou um deputado estadual, que me convidou para trabalhar com ele, o deputado Reinaldo Augusto, e aí eu enveredei pelo caminho da política muito cedo. Com 20 anos de idade fui trabalhar na Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo, e larguei o escritório onde eu estagiava, e aí comecei, junto com o Reinaldo, liderado por ele, com um monte de amigos também, uma trajetória na política que me levou depois, em 2018, a ser eleito deputado federal, né? A Maria Clara rezou tanto, né? Ela voltou para Brasília, o jeito mais fácil foi ser eleito deputado, eu fui eleito para ficar com ela lá. Eu dizia que você não cometer essa loucura, mas acho que o chamado foi maior. E aí, hoje tô como secretário de Relações Institucionais aqui, a convite do Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo. Então estou tendo experiência agora no executivo aqui de São Paulo e, né, a gente, como a Maria Clara falou, o começo da nossa história, antes de falar do Guido, né, foi peculiar porque a gente se conheceu no finalzinho de 2013. A primeira vez que eu fui a Brasília, eu estava envolvido com alguns movimentos de defesa da vida, da família, já tinha um certo interesse político, né, assim, de uma inquietação política. E aí fui junto com, de novo, alguns amigos para Brasília acompanhar a votação de um projeto de lei, finalzinho de 2013. Foi pela primeira vez. De defesa da família, né? E a Maria Clara também, que era de Brasília, foi convidada por uns amigos na mesma circunstância pela primeira vez na Câmara dos Deputados. E ali a gente se conheceu,
vai fazer 10 anos agora, foi o começo de dezembro de 2013, e eu fui 3 semanas seguidas para Brasília para acompanhar a votação desse projeto. E aí na primeira a gente se conheceu e na terceira a gente saiu namorando, né? A Maria rápido, não, foi incisivo. Ela namorava. Ela namorava quando a gente se conheceu. Então, nossa, em 2 semanas resolveu. Não, foi diferente, viu, amor? Você não tava namorando, mas você tava quase namorando. Eu tava... Não, foi bastante... A gente se conhecer foi bastante determinante, assim. Foi uma reviravolta, né? Eu terminei o relacionamento, aí a gente se viu outras 2 vezes, ele foi acompanhar a votação do projeto de lei, mas na última vez a gente mais bebeu água no corredor pra ficar conversando do que acompanhou o projeto, né? Então. Exatamente. E aí namoramos, engata no que eu comentei, né? De namorar 6 anos, e aí nos casamos. E o Dom Carlos, que o Henrique comentou, celebrou o nosso casamento, aí trabalhei com ele também. Que foi em fevereiro de 2020. Isso. Foi o último casamento antes da pandemia, foi 15 de fevereiro, depois de 2 semanas o mundo deu uma fechada, né? O Brasil foi lá em março que fechou, a gente teve que voltar antes da nossa lua de mel, porque começou a fechar aeroporto, fechar a cidade, etc. A gente voltou correndo. Então o primeiro ano de casado foi o primeiro ano da pandemia, né? Foi vida radicalmente nova, né? Imersão no casamento. Total. E logo você engravidou do Guido? Foi isso mesmo. A gente se casou em fevereiro, em março eu engravidei. Em março eu engravidei do Guido, o Guidinho nasceu dia 29 de dezembro. E até já posso engatar um pouquinho na parte do Guido, assim. Ele nasceu dia 29 de dezembro, tudo bem, gestação super tranquila, não tive nenhuma intercorrência. E a vida do Guido, até o diagnóstico, foi, assim, absolutamente ordinário e comum de um nenenzinho se desenvolvendo. Agora, com a Beatriz, às vezes a gente se questiona sobre a quietude dele, porque ele por personalidade, é uma criança, assim, mais observadora, mais tranquila. Eu tendo a achar que ele tem temperamento melancólico, assim, então tem um perfil, e a Beatriz é muito espoleta. Mas mesmo com relação, assim, a essa parte de desenvolvimento motor e tudo, me chama a atenção, sabe? Então, o Guido sempre foi uma criança muito, muito alegre, muito, muito viva, assim, mais... Quietinho. Mais quieto, Isso é uma observação que a gente faz agora, né, meu bem? Depois da Bia, depois de tudo que a gente já passou. Mas se desenvolvia super bem. Eu tinha suspeitas, assim, de que a cabeça dele crescia de uma maneira irregular. Isso sempre foi uma coisa que até pra quem tá nos acompanhando, né? Acho que pras mães vale muito confiar na intuição. Acho que vale muito, assim, mãe... A gente tem um olhar muito... Sexto sentido da mãe. Muito apurado, sabe? Porque o Guido, com menos de 1 mês, eu questionava o crescimento da cabecinha dele, crescia de uma maneira muito assimétrica. Colocar capacete no menino com 1 mês de idade, não queria capacete, eu nunca quis, mas assim... Havia algo, né? Havia algo, porque uma coisa... outras crianças, às vezes, Exato, né? A gente sabe que cabeça de neném, às vezes, cresce meio tortinha e tudo, mas no caso dele, em pouco tempo, ia se desajustando muito, né? E depois a gente soube o porquê, né? Mas assim, a partir dos 6 meses, o Guido meio que estagnou no desenvolvimento. Então, ele ficava sentadinho, sem apoio. Mas ele só fazia o movimento com as mãozinhas pra ir pra frente e pegar alguma coisa. Mas ele não conseguia sair disso. Pra engatinhar. Exatamente. E aí, com 9 meses, a gente desde sempre teve o hábito de tomar café da manhã junto em família. Então, e minha mãe mora conosco, né? A gente não contou isso. Eu sou filha única, por parte de mãe. Tenho irmãos por parte de pai, mas fui nascida e criada pela minha mãe. E minha mãe mora conosco. Ela entrou num processo muito delicado depois que a gente se casou, né, amor? E veio no pacote. O santo genro. Você é um santo. Acolheu. A minha mãe que é uma santa. Pra aguentar a gente, não que eu... Você acolhe e ainda leva uma casada. Não, minha mãe é sensacional. Mas é isso, assim. Então, a gente sempre teve esse hábito de tomar o café da manhã juntos em casa e não foi diferente. A gente acordou no dia 20 de outubro, tomamos o café da manhã juntos. De 2021. Exato. Guidinho com 9 meses. E super normal, o Guido comeu, alegre, muito, muito vivo, assim, ativo. No dia anterior, o Henrico tinha feito um mega evento na Câmara, que ele tinha ido conosco, os meus sogros tinham estado em Brasília, então tava, assim, um clima bem festivo em casa, era uma conquista dele profissional. E aí nós dois saímos pra trabalhar, o Henrico foi pra Câmara e eu tava trabalhando na... Posso só fazer um comentário? Pode. Foi absolutamente normal.
Só que a Maria Clara, ela falou uma coisa que, nesse café da manhã, que foi É verdade. hoje, olhando pra trás, foi enfim, prenúncio, assim? Não, foi um capricho de Deus pra gente entender depois tudo que aconteceu. Bem naquela época, 2, 3 dias antes, tinham acontecido 2 fatos que a gente acompanhou pelas redes sociais, não eram de pessoas próximas a nós, mas que marcaram todo mundo meio do nosso círculo, né? Que foi o assassinato do pai do Ítalo Marcilli, aquele latrocínio. Sim. E foi um dia antes, 2 dias antes que o pai dele foi assassinado. E também faleceu aquele menininho que comoveu muito, eu não lembro o nome dele. Matheus, o filho da Rebeca Taíde. Sim. Tinha uma formação cardíaca, né? E aí, nesse café da manhã do dia, a Maria Clara pegou e o pai do Ítalo eu tinha visto, mas esse menino eu não tinha visto. E a Maria Clara me mostrou a fotinho dele, que era bastante comovente, porque, enfim, todo na UTI. Ele foto da Rebeca, ela deitada, ele final, tá vivo, né? Ele tá vivo, sim, mas ele tá entubado e tudo, apagadinho, né? E ela tá deitada sobre o corpo dele. E aquilo me impactou de uma maneira que... Pode continuar, que você vai contar o que eu disse. Aí ela falou o seguinte, que, olha, das 2 coisas, claro que cada uma é um drama a seu modo, né? Perder o pai assassinado num dia de manhã. Mais dramático, né? Mas a Maria Clara falou, acho que agora por ser mãe, isso daqui, o fato da doença, da morte do Matheus, né? Filho da Rebeca, me comoveu mais, me tocou de uma maneira mais forte. E aí ela virou e falou o seguinte, e sabe... eu não sei o que eu faria se Deus me pedisse uma coisa parecida com essa. Eu acho que eu me revoltaria com ele. Eu acho que eu duvidaria da bondade de Deus. Desculpa. Acho que eu duvidaria da bondade de Deus. Eu acho que eu duvidaria da vontade dele. Então, assim, uma conversa aleatória de café da manhã. No café da manhã. E eu tinha comentado isso no dia anterior com a minha mãe. Porque aquilo me comoveu de uma maneira muito fora do comum. Claro que a gente se comove, agora a gente tá vivendo a guerra, né? Israel, Hamas ali. Você vê muitas crianças e tudo. Aquilo te impacta de uma maneira. Mas parece que... foi de um modo para além do habitual, de uma comoção diante da dor do outro, sabe? Foi uma coisa muito específica que eu senti ali. E eu havia comentado isso no dia do evento do Henrico com a minha mãe. Exatamente isso, né? Nossa, mãe, e o comparativo era assim, é muito mais dramático. Seu pai chega para trabalhar, né, surpreendido e assassinado, e tinha a foto do Ítalo sentado na sarjeta ao lado de um sacerdote rezando o terço, e o corpo do pai tirado no chão, assim, era muito mais dramático, muito impactante. E por outro lado, a foto da Rebeca também era muito comovente, mas era algo que, de certo modo, ela já estava se preparando. Ela foi uma surpresa. Exatamente, assim. ela tava ali vivendo a doença. Já, né? Exato, era o calvário que ela estava percorrendo, né? Então era muito, muito dramático, muito inesperado. E o da Rebeca me tocou muito, eu falei isso, né? Mãe, eu não sei se eu não duvidaria da bondade de Deus se Deus me pedisse algo assim com relação ao Guido. Mas aí vocês foram trabalhar no seu coração, na verdade. Isso, assim, foi uma coisa que me veio vendo a imagem, porque... é muito chocante, eu acho que é uma das razões pelas quais muita gente tem dificuldade de encarar o sofrimento, principalmente quando envolve criança. É muito difícil a gente pensar em um Deus bom quando a gente vê o sofrimento de um inocente. Entendeu? Então aquilo me tocou de uma maneira muito, muito especial. E assim, eu nasci na igreja, fui criado na igreja católica, tenho formação e tal, sei bem os fundamentos, mas aquilo ali mexeu com o meu sentimento, assim, com a parte mais... das vísceras mesmo, sabe? De olhar e falar assim, meu Deus, não sei como eu reagiria. Pois bem, tomamos o café da manhã. Eu fui trabalhar, tava trabalhando na Secretaria da Família, Henrico foi pra Câmara. Cada um do seu trabalho. A gente, graças a Deus, Brasília, assim, favorece que você esteja em 15 minutos. Já veio falar de Brasília. Já vou fazer a propaganda da minha pra Brasília aqui. É que todo mundo pensa em Brasília, só pensa na parte ruim, não é verdade? Exato. Todo mundo só pensa em Mas coisa eu gosto ruim. de Brasília também. Viu? Nossa, eu amo aquela cidade. É bom. Eu amo muito aquela cidade. Enfim, e aí nós dois trabalhávamos entre 5 e 10 minutos, né, de casa. Eu tava trabalhando e minha mãe me ligou lá pelas 10 e pouco da manhã para dizer que o Guido havia vomitado. Tinha dado um banho, botar pra dormir e tudo mais.
E aí, eu falei, não, mãe, tudo bem. Eu não consigo sair agora, na hora do almoço. Eu vou em casa, boto ele pra dormir. Se acontecer alguma coisa, a senhora me liga. E aí, não deu 5 minutos. A minha funcionária, na época, me ligou, desesperada, falando, o Guido não responde, sua mãe tá com ele, sacudindo ele no colo, chamando o nome dele, ele não atende, vem pra casa, não sei o quê. Aí eu liguei imediatamente pro Henrico, porque eu não era chefe de mim mesma, então eu precisava pelo menos avisar, a gente já tinha um evento horas depois, então eu tava coordenando ali as coisas. O Henrico saiu correndo, foi pra casa, então quando eu cheguei em casa, que eu entro na garagem, eu já me deparo com o Henrico com o Guido no colo, viradinho pra ele, assim. Aí o Henrico só falou, calma, a gente precisa correr com ele pro hospital agora. E colocou o Guido no meu braço, né? E aí, ele tava convulsionando, aquela cena bem típica de convulsão, né? Cabecinha molinha com espasmo, babando muito e sem movimento nos braços e tudo. E é um choque, né? Nossa, quando você vê seu filho assim. E a gente chegou muito rápido no hospital e, assim, a história dá pra gente contar com muitos detalhes ou com poucos detalhes, né? Mas pra gente não se alongar tanto nessa parte, no momento que o Guido nasceu, eu consagrei ele à Nossa Senhora, né? E aí, a única coisa que me veio na cabeça quando eu vi ele nessa situação foi pedir o auxílio de Nossa Senhora. E aí eu comecei no carro mesmo a rezar e suplicar pra que Nossa Senhora trouxesse ele de volta, né? Pedindo. E eu completamente leiga, quando você fala com o médico sobre convulsão, eles te acalmam, ainda mais infantil. Mas a gente vendo aquilo, você pensa que... Não é uma coisa tão rara. Exato. Adulto é muito pior. Exato, a gente não tinha nenhuma consciência. Então, pra mim... Não, mas a gente... Agora, uma criança... Mas pra gente... a gente já enfiava a mão na língua pra não virar. O meu dedo, ele travou o maxilar, furou, assim, cortou meu dedo. Porque eu falei, aquela coisa, né, vai enrolar a língua, não sei o quê. E até avisar, não enrola a língua, fiquem tranquilos se alguém tem filho que passar por isso, né? Mas na minha cabeça, eu só tinha medo, assim, ele não vai voltar ao que era, entendeu? Eu preciso que ele volte ao que era. Então, e aí ele vomitou no carro. Então, quando a gente chegou no hospital, eu já entrei correndo enquanto o Henrico estacionava, gritando que meu filho estava convulsionando. E aí a gente já foi para uma salinha que eles chamam de sala de ressuscitação. E aí já deram a medicação e ele voltou da convulsão, mas ele voltou com o lado direito todo paralisado, né, amor? Convulsão em criança dessa idade não é uma coisa muito incomum. Sim. Mas voltar com um lado paralisado aí, a primeira suspeita que lá, a socorrista que chama, pediatra, né? A pediatra ali do pronto-socorro falou, olha, é uma coisa um pouco rara, mas pode ser algum tipo de acidente vascular cerebral, um AVC, etc. A gente tem que fazer a tomografia o quanto antes. E aí o Guido até voltou, paralisadinho, com o olhinho meio fechado, etc. E a gente foi fazer a tomografia. E aí, quando fomos fazer a tomografia, a médica imediatamente, quando fez, ela saiu da sala com o andar decidido, pegou o telefone celular e a gente sabia que alguma coisa mais séria. E aí, ela nos chamou numa salinha daquelas anexas ali ao pronto-socorro. Uma salinha com... Foi o Santa Lúcia da Asa Sul. Sim. Que, aliás... não é merchan aqui, assim, foi uma coisa extraordinária, assim, é muito, muito bom. A gente do dia 1 a toda a trajetória, é uma coisa impressionante ali. E aí ela nos chamou, e ali foi o momento, assim, acho que pelo menos pra mim, não sei, acho que pra Maria também ela tem outros momentos que foram impactantes, aquele ali foi o momento que deu o tom, vamos dizer assim, sobrenatural, e foi ali que Deus permitiu que a gente visse de alguma maneira a beleza naquilo que a gente tava para viver, entendeu? Porque foi assim, ela chegou, pegou o computador, ela tava sentada assim, o casal tá aqui, ela pegou o computador, virou pra gente e falou assim, olha, a gente suspeitava que era um AVC, mas é muito mais grave do que isso. O teu filho tem um câncer na cabeça, é um câncer gigantesco, ela falou. Ela falou, é um tumor gigantesco. Eu vou parar por aqui porque eu não sei, eu não posso mais falar, eu já chamei o neurocirurgião que está aqui no hospital, etc. A única coisa que eu sei é que a gente precisa preparar esse menino para ser internado porque precisa operar. E aí ela mostrou a imagem da tomografia e era literalmente metade da cabeça dele. Mentira. Era um tumor de 11 centímetros por 7, bom, era o tamanho da minha mão.
Era o tamanho da minha cabecinha de um bebê de 9 meses. E aí ela virou e falou o seguinte, olha, mas eu vou fazendo os procedimentos aqui fora, mas eu vou dar aqui um momento para vocês processarem como casal essa notícia. E aí que eu digo que foi o momento mais impactante para mim, porque a nossa reação foi uma reação extraordinária, entendeu? A Maria Clara, a primeira coisa que ela falou, isso, juro, a gente fala assim, tô com total consciência de que não é virtude, tá? Não foi algo que nós produzimos pela nossa virtude, ou por raciocínio, ou pela nossa meditação, não. Foi uma coisa foi uma graça, algo que nos aconteceu, entendeu? Porque a Maria Clara virou, a primeira coisa que ela falou pra mim, falou, nossa, Henrico, como Deus nos ama, assim. E eu tava meio chorando, né? Eu rindo, assim, e comecei a dar, sabe, tipo, meio risada de louco? Exatamente. Ela não entendeu o que tava acontecendo, eu tava chorando, eu comecei a rir. Falei, gente, como é que eu vou cuidar dele agora? E eu virei pra ela e falei, Maria Clara, eu tô muito feliz. Então, 2 malucos, né? que acabaram de receber a notícia dramática. Mas a gente não pode ser... É coisa de maluco mesmo. A gente não pode ser infiel àquilo que a gente sentiu, entendeu? Exato. Porque, claro que foi um impacto, mas a reação imediata foi uma reação de a consciência alegria de que Deus forte, tem seus mas escolhidos mesmo, né? Assim, que é uma coisa... foi uma coisa sobrenatural que a gente experimentou ali, entendeu? Acho que em toda a trajetória da minha vida eu também tive a graça de nascer num lar católico e tal, mas eu sei que ali foi o momento em que vamos dizer assim, eu senti efetivamente uma operação que eu consigo ver, não, isso aqui é sobrenatural que está acontecendo comigo, entendeu? Nitidamente. Sim. E aí tem toda aquela fase difícil de ligar para os pais para avisar o que aconteceu, né? Meus pais estavam em São Paulo, imagina. Acho que os nossos pais sofreram até mais que a gente em todo o processo. Não tenho dúvida. Assim, o nosso sofrimento era um sofrimento muito sustentado. Então, a gente conseguiu passar por tudo isso de uma maneira talvez mais leve, não sei se é o melhor adjetivo, do que as pessoas que estavam no nosso entorno, mas muito sustentados na graça, assim. E só voltar nesse momento do diagnóstico, porque eu lembro claramente de ter falado isso, assim... Meu Deus, como Deus nos ama. E eu falei, né, Deus nos quer muito santos, né, ele nos quer muito. E isso é o que passou imediatamente na minha cabeça, o que eu tenho plena consciência que não é virtude, é pura graça, é assim, Deus dando uma cruz pesada, mas afogando o mal em bem, entendeu? Né? Então ele deu muitas graças. E a sensação que eu tinha, de fato, era de eleição no sentido, assim, de predileção, assim, Deus me escolheu pra passar por isso, entendeu? Ele realmente me quer muito perto. Não tem muito como explicar, porque a gente sabe que é uma graça, não é uma coisa que a gente produziu, não teve um raciocínio, eu não recorri a nenhuma formação espiritual, a horas de meditação, a nenhum livro espiritual, nada. Assim, foi realmente aconteceu, exato. Deus pôs a mão, né? E acho que essa é a primeira coisa que ficou para mim, a minha experiência com a vivência da fé, que é isso. Às vezes, é claro que a gente tem toda a consciência da importância das práticas de piedade, da prática das virtudes, e tudo isso é absolutamente relevante e decisivo. Mas a gente não pode perder de vista que o essencial mesmo é que o cristianismo é alguma coisa que acontece conosco. É algo que vem de fora, entendeu? Algo que vem de cima. Não é eu com a minha prática, com a minha fidelidade, com a minha força. Não, é uma coisa de outro mundo, efetivamente. Deus nos ama primeiro, não é uma coisa que eu treino para fazer bem. Então isso, esse dia, esse momento, acho que marcou minha vida, a nossa vida de uma maneira bastante indelével por conta disso, sabe? De, olha, nós estamos aqui envoltos num acontecimento que nos supera, que é maior do que nós, e que há algo que nos sustenta, né? Então a gente sempre falou que o espaço que existe entre a cruz e a graça na verdade não existe, entendeu? Não tem um lapso de tempo em que você está desamparado, né? Quando deu a cruz, deu imediatamente a graça simultaneamente, entendeu? Sim. E aí... Diagnóstico...
Depois diagnóstico, cirurgia. Exatamente. Aí, quando veio o diagnóstico, isso foi numa quarta-feira. Aí veio o médico, o neurocirurgião, conversar conosco, falou que era um caso que não era pra ele, que tinha que chamar o Dr. Benício, que é sensacional. E o Dr. Benício veio no hospital e tudo, graças a Deus ele já atendia lá no hospital, então ele veio falar conosco e agendou a cirurgia do Guido pra sexta-feira. Então a gente ficou... Você descobriu na quarta, sexta ele já ia operar. Na sexta já ia operar. Mas foi um pouco mais dramático que isso, né? Porque claro. como eu tinha um cargo de visibilidade, né? Como eu estava como deputado federal em Brasília é um ovo, todo mundo se conhece, do nada... Tava todo mundo me ligando, sabendo o que tinha acontecido, porque a Maria Clara avisou pra amiga, que avisou pra outra, que tá no grupo do assessor tal, que todo mundo... Então a gente internou o Guido na tarde da quarta-feira, e aí veio a decisão que nós tínhamos que tomar. Esse doutor Benício Otton de Lima, o neurocirurgião lá de Brasília, passou, falou que poderia operar, só que eu comecei a receber várias ligações então, de outros colegas, presidente da Câmara, você tá falando, olha... O que precisar fazer pro teu filho, ele pediu pro chefe do Einstein me ligar, o chefe do Ciro. Então eu comecei a receber, e aí a gente se viu numa decisão... Já com um excesso de opções. Exato. Numa decisão assim, olha, pego o meu filho e levo para São Paulo para ele ser operado lá, opero aqui, um monte de gente dando palpite, ligando, e ali eu falo que eu nasci efetivamente como pai. Porque você se vê numa situação em que, cara, no final das contas você vai escutar todo mundo, só que a decisão é tua. É tua, exatamente. E a decisão, a vida do teu filho depende dessa decisão, né? Entendeu? E coitada, eu não ia partilhar com a Maria Clara essa decisão que tava ali, né, na ternura com o negócio, com o Guido. E aí, de novo, um capricho, né? Eu falei tanto com o chefe da neurocirurgia pediátrica do Einstein como do Círio. E ambos falaram a mesma coisa, o que foi para mim libertador, para minha decisão, né? Ambos viraram e falaram, olha, Henrico, se você quiser trazer para cá, operar aqui, melhores hospitais da América Latina, tem vaga, a gente opera daqui a 2 dias, pode trazer, etc. Mas se você me permite, tem um neurocirurgião aí em Brasília que é tão bom quanto a gente, que é um dos melhores do país, como ele no mundo tem alguns poucos, e é o Dr. Benício. E é justamente o que tinha consultado. Que eu tinha passado 2 horas antes, entendeu? Caramba. Foi muito bom porque a gente teve mais um amparo, mais uma delicadeza que nos mostrou um caminho no meio da dor, e a gente decidiu, e as 7 cirurgias que a gente fez no Guido, foram 7 no total, a gente fez em Brasília com o Dr. Benício no Santa Lúcia, né? Nosso quartinho lá. E aí tem um episódio bonito da quinta-feira, né? Que você sempre enfatiza que foi importante pra você. Foi bastante importante pra mim, porque... Na véspera da primeira cirurgia. Isso, porque a gente teve esse momento muito evidente da graça, em que, assim, nos aconteceu e, bom, você experimenta aquilo, né, e adere àquilo, porque é o que você realmente está sentindo, mas entram todos os dilemas de um pai e de uma mãe de família que tem um filho com câncer, que a gente não sabia ainda que era um câncer, né? Se bem que o Dr. Benício tinha já antecipado das características, né? Que seria um maligno mesmo. Então, entram todos os dilemas de um pai e de uma mãe de família. Então, medo de perder o filho, como é que vai ser isso, né? Poxa... Sequelas. Tudo. Claro. E entra assim, eu não sei como vocês são, mas eu sou uma pessoa muito nostálgica, eu vivo o presente com certa nostalgia. Eu acho que mãe tem um pouco isso também, de viver os momentos com o filho em geral, assim, com os filhos. A gente tem um olhar contemplativo para as pequenas coisas que eles fazem. Então, às vezes você vê, sei lá, sua filha fazendo uma besteirinha de nada, uma coisa que ela faz 200 vezes, mas por alguma razão você fita aquilo de uma maneira especial e quase querendo que aquele momento se eternize e que você guarde no coração, assim, sabe? Então eu tenho muito isso. É uma contemplativa no meio do mundo, não, eu diria, né? Antes fosse pra coisas sobrenaturais. Mas a Larissa é a mesma coisa, Henrico. A Larissa também contempla a levantadinha da Clarinha, né? É isso. Você me entende? O kiwi na boca, assim, sabe? Nossa, ela levou o kiwi na boca, meu amor, sério? Mas onde você levaria? Incrível, né? Que bom que foi na boca. Que foi, exatamente.
Mas eu tenho muito isso, assim, antes fosse contemplativa para coisas mais elevadas, mas é bem material mesmo, assim, é o olhar do filho, a mãozinha, essas coisas. E aí, de quarta até sexta tinha muito tempo, né? E na quinta-feira, quando a gente acorda, a gente decidiu que a cirurgia seria na sexta, na quinta. O Dr. Benício foi lá no hospital e tudo, falou, olha, fiquem muito livres, né? Eu vou entender se vocês quiserem levar ele para São Paulo e tudo. Então, na quinta, só que já tinha deixado pré-reservado, né? E na quinta o Henrico bateu o martelo. E aí, na quinta, eu tive aquela experiência da entrega. Porque eu tinha compreendido exatamente que aquilo ali era algo que tinha acontecido porque Deus me amava e me queria mais perto dele, e esse foi o meio. Eu tinha muita clareza de que isso poderia ajudar muitas pessoas, exatamente por ser uma criança, né, por tudo que a gente ia viver, as pessoas naturalmente se aproximam de Deus, até quem não tem fé, não tem religião, nessas horas todo mundo lembra de um Pai Nosso e suplica o socorro, né? Então, eu tinha muita clareza disso, mas eu precisava fazer a entrega assim, bom, é isso que o Senhor quer, então é isso que eu quero. E isso, eu demorei algumas horas ali, vivendo um gosto muito amargo, assim, muito angustiada, sabe? E eu acho que até nisso Deus foi carinhoso, porque eu me lembrava muito, por ser uma quinta-feira, da paixão de Jesus, né? Da angústia de Jesus, do Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. E eu não ficava pensando nisso de maneira racional também. Eram coisas que me vinham à cabeça, assim, sabe? E aí, à noite, passei o dia muito angustiada. Era angústia pura, meu coração, assim, de soltar. Porque na minha cabeça eu tinha 3 cenários. Era, assim, muito claro. Ou eu vou dar tchau pro meu filho amanhã, assim, se encerra, né? Se encerra a vida do Guido. Ou eu vou conhecer um filho novo. De alguma forma eu me despeço desse para conhecer uma criança que vai me exigir outras coisas, então eu tenho que estar preparada para a possibilidade de conhecer outra criança, né? Ou quero o cenário mais distante, diante de um tumor tão grande, vai dar tudo certo e ele não vai ter sequela nenhuma. Então eram 3 cenários que você fica ali oscilando, pensando, e querendo ou não, os 2 primeiros que eu falei, eles te exigem muito, né? Emocionalmente e tudo mais. Então, isso fez com que eu ficasse ainda mais fitando cada coisa que ele fizesse, porque podiam ser as últimas horas que eu tava com ele, né? E aí, eu fui dar o banho nele no finalzinho do dia, na banheirinha, assim, no banheiro. E foi um banho que eu dei nele chorando, assim, não de maneira compulsiva, nem nada, assim, de chorar muito, mas as lágrimas corriam, assim, no rosto. O Henrico tava na porta olhando, emocionado também. E aí ele me olhou e sorriu, assim, e aí ali eu consegui fazer a entrega, sabe? É muito cuidar de Deus, porque me veio muito, Deus é bom, né? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Não tem como a vontade de Deus não ser perfeita. Se a vontade de Deus é perfeita e Deus é bom, então a vontade dele é muito melhor do que a minha, os planos dele são melhores que os meus. Então eu entrego, entendeu? Aí eu entreguei mesmo o Guido, sabe? Falei, Senhor, ele não é meu. Sei que ele não é meu, eu preciso dar esse passo. Então, essa quinta-feira foi muito determinante, assim, porque para quem tem um perfil como o meu, de ser bastante controladora, de querer ter domínio das coisas e tudo, você não ter controle absolutamente nenhum sobre o destino do seu filho, assim, na vida a gente não tem, mas a gente se ilude, né? A gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa. Mas essas situações mais dramáticas, elas impõem a realidade de uma maneira mais escancarada, né? Então, o fato de eu não ter controle nenhum e de ter que fazer essa entrega me fez ter que realmente me lançar mais na providência e ter que afirmar coisas que eu já acreditava, mas que um dia antes, no café da manhã do dia 20, eu tinha dito, né? Se Deus me pedisse algo assim, eu duvidaria da bondade dele. Então, eu não duvidei, não por graça, porque, bom, de mim vocês viram que frase que saiu, né? Mas, realmente, assim, foi uma entrega e uma consciência de que as coisas, né, a gente não tem controle sobre as coisas. Por isso também é tão importante a gente ver sentido nas coisas que nos acontecem, sejam elas positivas ou negativas, sejam elas coisas que nos custam ou coisas que nos agradam muito, sabe? Me fez lembrar, ela falando essa questão da entrega, me fez lembrar com relação à Catarina, né?
quando eu tive uma perda, né, gestacional já com 20 semanas, né, era a nossa segunda filha. Sim, a gente tem o Bento, que tem 4 anos hoje, né, e o Bento estava com 1 ano e pouquinho, eu engravidei da Catarina, Maria, e aí quando eu tava com 20 semanas de gestação, já senti, né, já algumas semanas, eu já vinha falando pro Danilo, minha barriga tá crescendo devagar, mas eu tinha feito o último ultrassom morfológico lá com 14 anos, tava tudo bem, né, e aí, mas depois assim, falei, não sei, minha barriga não tá crescendo muito. Ainda não tinha começado a sentir mexer. Mas tem gente que começa a sentir um pouco depois, né? Não, mas será? Mas eu tava estranho, mas assim, não sentia nada. Tava tudo bem comigo, né? Até que eu tive um pequeno corrimento. Mas assim, pequeno, coisinha muito pouca. Mas eu já tava assim, sabe? Eu falei, amor, vamos lá ver se... Eu tinha uma ultrassom marcada pra outra semana. Eu falei, mas vamos no pronto-socorro, vamos ver se tá tudo certo, né? E aí, quando fez a ultrassom, né, ela já estava sem batimentos. E aí, a previsão da médica, né, foi de que já tinha aproximadamente uns 15 dias que ela já tinha parado de se desenvolver, né? Mas meu corpo ainda não tinha entrado, mas já tinha muito tempo, né? Então, falou, olha, eu preciso te internar imediatamente, né? E a gente entra com a medicação para você entrar em trabalho de parto, tudo, expulsar, né, etc. Bom, todo o processamento, a gente ainda morava aqui em São Paulo, só a gente, não tinha família. Aí o Bento em casa, aquela coisa, volta em casa só pra ajeitar ele, deixa com a babá, tenta dormir aqui. A gente não sabia, né, enfim, como que ia fazer. O fato é que aí internei, né, aí começaram as medicações, né, e aí depois de, né, algumas horas lá, né, eu comecei a sentir as contrações, tudo, né, e até que, enfim, né, a Clarinha... Rezamos o texto, né, a gente tava rezando o texto, eu já tinha rezado o texto, né, aí eu já tava dormindo, né, assim, tava as luzes apagadas, tudo, aí me veio uma contração muito forte, né, o amor, acho que é agora e tal, aí saiu. Aí, o que acontece? Aí falando na entrega, né, por exemplo, pra mim... Aí ela saiu, eu já tinha pensado, né, eu já tinha decidido, falei, eu quero ver a minha filha, eu preciso vê-la, assim, pra mim vai ser fundamental, né, e tudo mais. E aquele momento, pra mim, assim, também, foi, nossa, eu acho que se eu não tivesse feito isso, assim, até hoje eu ia estar, sabe, pensando, e então foi fundamental pra nós, né, assim, então ela, né, saiu e as enfermeiras, né, perguntaram, né, eu já tinha falado pra elas que eu queria muito ver, né, você quer mesmo? Eu falei, quero. E aí, então, me entregaram, obviamente, né? Muito pequenininha, né? Mas assim, bracinhos, perninhas, já tinha tudo, né? Feitinho. Só que muito, muito pequenininha, né? Assim, desse tamanho. Mas ali naquele momento, aí ficou eu e o Danilo, ela aqui em mãos, e aí nós fizemos uma oração e tudo. E aquele momento foi, assim, de fato, o momento da entrega, assim, também, sabe? Libertador também. Não, foi completamente libertador, assim. Encarar o sacrifício de frente, né? E assim, nós não ficamos, não foi angustiante, muito pelo contrário, assim, foi tão emocionante esse momento, foi tão, assim, emocionante, fundamental, essencial, tudo, e que depois elas levaram a minha filha e, assim... É isso, né? Deus, né, tem seus caminhos e tudo, essa consciência, mas que é graça, pura graça, assim mesmo. Não tem como explicar, né? Mas é esse momento da entrega, né? Nossa, como faz diferença pro que vem depois, né? Pra enfrentar depois, né? Ali. Exatamente, completamente. E assim, ainda faltando contar toda a história, né, do Ido, né? A gente sabe que, né, o desfecho tem sido muito positivo, né? Ih, tá dando spoiler. Exato, tô dando spoiler. Mas enfim, vamos entrar um pouquinho na seara dessa explicação inicial, que a gente tá falando já de encarar o sacrifício, encarar a dor, né? A gente falou também dessa história nossa que também foi uma dureza muito grande, sozinhos aqui e tudo mais, né? Um filho muito pequeno ainda que era o Bento, eu ainda numa correria danada, né, na minha especialização, né? Eu tinha uma prova extremamente importante no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, né? 10 horas da manhã, e a Larissa recebeu alta do hospital 6 horas da manhã, e a gente passou essa noite, então eu tinha uma prova de título de especialista, né? Que é uma prova que coroa. Eu passava a noite rezando assim, o pedido era, meu Deus, tudo precisa acontecer antes de amanhecer o dia, porque o Danilo, ele vai fazer a prova, como que vai fazer, né? Enfim. Nossa. Enfim, tinha uma prova muito importante, que eram 2 etapas, né? Num dia e no outro. O fato é que sobrenatural, é exatamente isso, né? Uma graça que não é que vem do alto, de uma confiança extrema em Deus, que supera qualquer raciocínio nosso, né? Então, quando a gente conta essa história, né, ainda mais que essa prova para quem é da minha área, a gente sabe o quanto ela é difícil, o quanto ela é importante, né? São vários anos de dedicação, é uma coroação de um processo de quase 12 anos de estudo, né, praticamente. E você vê nessa situação, você fala assim, Deus, cara, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Tô lá.
o senhor faz a coisa acontecer, o senhor sabe de tudo, né? E aí, baseado nisso, né? Eu sei que cada um tem uma visão de dor e sacrifício. Você já contou um pouco, né, da tua visão de dor e sacrifício, né? De medo, né? De até mesmo... A visão antes, a visão depois. A sua visão antes, que você já contou mais ou menos, que se fosse, Deus, se você me desse uma cruz dessa aí, poxa, não ia confiar tanto mais em você, pelo amor de Deus. E agora, depois de você receber essa cruz, carregá-la ali e sentir, que isso mudou, né? Você já explicou um pouco, mas de fato, né? Tenta sintetizar pra gente qual era a visão de vocês sobre dor e sacrifício antes da doença do Guido, porque vocês já enfrentaram alguns sacrifícios e algumas dores ao longo da vida de vocês, de várias escalas, né? Claro que com o filho, essa escala, ela se torna logarítmica, né? Ela é exponencial. E depois da doença do Guido, né? E todo esse início de processo de tratamento dele. O que mudou na visão? O que mudou na visão de vocês, assim, de fato, né? De uma maneira mais sucinta aí. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? É como se antes de ter acontecido isso com a gente e com o Guido, nós, por termos uma experiência, uma formação cristã, católica, é como se nós tivéssemos o ferramental teórico para lidar com a situação. Então quando você professa a fé católica, você sabe, ao menos teoricamente, que, bom, a dor, a morte não é a palavra final, né? A dor, ela pode ser redentora em certas circunstâncias, né? Se associada, ela tem um sentido. Então, você tem esse instrumental teórico. Mas uma coisa é você estudar a cirurgia plástica no livro, outra coisa é você operar alguém. Exatamente. Né? Então, o que nos impressionou e o que fez com que, assim, não existe uma visão sobre dor e sacrifício antes e uma visão sobre dor e sacrifício depois. Eu acho que, como a gente já tinha esse instrumental, a visão teórica me parece a mesma. Agora, na prática, é a diferença de você falar sobre isso e tentar viver. Eu lembro que a vez que eu mais emocionei foi que quando, na sexta-feira, durante a cirurgia do Guido, eu tinha uma impressão, é muito maluco isso, eu tinha uma impressão, foram 10 horas de cirurgia, né? Tiraram 300 gramas de tumor. Então... 346, para ser específica. E foram 10, 11 horas de cirurgia, teve que parar para fazer um second look, que eles chamam, segunda cirurgia, porque já tinha trocado muito sangue, já tinha, enfim. Só que eu tinha a sensação de que tudo estava no seu lugar. Era uma coisa muito maluca. Eu lembro, a gente rezava o terço e o terço acabava na porta da igreja que ficava do lado. Isso era bizarro. A gente estava rezando, a gente rezou o como é que chama lá? São José Maria? A Via Sacra. A gente leu do livrinho de São José Maria. As meditações de São José Maria. E o momento que eu mais me emocionei foi o seguinte, a gente começou a ler, a rezar, porque não tinha o que fazer. Você está angustiado, você vai rezar. 10 horas, né? Ou comer. Eu também comi, eu almocei pra caramba naquele dia que eu não comi nada. Você não comeu nada, eu comi. A gente tava rezando, Danilo, e tem um momento da Via Sacra que fala, vai parecer bobo isso que eu vou falar, mas pra mim foi importante. Fala, eram 15 horas. Aí eu peguei o celular assim, e eram 15 horas, tipo, 15:00. E ali eu já tava com essa impressão de que não é que aquilo que tinha acontecido conosco era algo fora do script que conturbava a ordem correta das coisas, mas é que aquilo que tinha acontecido é o que colocava a vida no eixo, entendeu? As coisas no seu devido lugar. Então foi uma coisa muito importante. Era a programação, a programação, nem estava no... E uma outra coisa que, assim, que de novo não é uma mudança, mas acho que talvez seja um aprofundamento vivencial daquilo que a gente já acredita, é que em todos os momentos, né, Má, era bastante nítido que o nosso sofrimento ia até certo ponto.
Assim, a nossa angústia, nosso sofrimento, ele ia até certo ponto. E a gente tinha a impressão, e a gente partilhava, e isso era motivo de alegria para nós e de consolação, nós tínhamos a impressão que, a partir de certo ponto, era outra pessoa que estava sofrendo por nós, entendeu? Tinha tem uma linha, entendeu? Teu sofrimento... esse foi a graça em nós, em mim, pelo menos eu coloco dessa maneira, sabe? O sofrimento, ele parece que chega um momento que fala, não, a partir daqui, chá comigo, entendeu? É como se Cristo carregasse sua cruz ali. Exato. Acho que não é nem como, é exatamente isso, assim. Eu lembro das pessoas falando com a gente e havia uma expectativa evidente pelo cenário, por tudo, né? Porque a gente estava vivendo, de que as pessoas fossem nos encontrar muito frágil, assim, né? Numa situação muito frágil, muito mal. E eu lembro da gente partilhar, da gente conversar e da gente a gente chamar. Eu fui falar com o Padre Francisco, que é um padre que batizou o Guido, muito amigo. Eu falei assim, padre, eu tô aflita, porque diante do que tá acontecendo, eu tô me achando muito em paz. Eu não posso estar agindo assim. Parece assim, que eu não tô me importando. Exatamente, né? eu tô agindo de uma forma muito incoerente diante de tudo que tá acontecendo. Aí o padre só falou assim pra mim, filha, quais são os frutos? Né? Quais são os frutos do que você está experimentando? Isso tem te deixado em paz? Você está achando que está incompatível porque você está em paz? Não, né? Então, se é paz que você está sentindo, então é um bom fruto. E que fruto a tua calma tem feito na vida dos outros? E a essa altura a gente já estava compartilhando a história do Guido, então a gente, assim, perdeu completamente o controle de onde estava chegando e muitos relatos exatamente com relação a isso, assim, de como vocês estão encarando isso com uma maneira muito serena, muito em paz, como lidar com o sofrimento, como lidar com a dor de uma maneira tão tranquila, sim, né? Assim, é exatamente no tom que você perguntou, né, Danilo, da visão que a gente tinha. Então, as pessoas, elas ficavam um pouco inquietas, né, diante da serenidade com que a gente estava encarando. E eu acho que com relação a essa questão da nossa visão também, eu costumo dizer assim que, claro, como o Henrique falou, né, a parte teórica e as nossas bases, a formação que a gente tem, né, ela contribui muito, né? Eu tinha muita clareza que eu tinha uma caixinha de ferramentas que eu tinha carregado até ali, né, durante toda a minha vida, e cada um tem a sua, cada um tem uma caixinha de ferramentas, alguns têm ferramentas melhores, outros têm as ferramentas um pouco piores, a depender das circunstâncias que precisam usar, né? Mais modernas, mais arcaicas. Exatamente. Mas geralmente as mais arcaicas funcionam melhor. Exatamente, mais duradouras. Exato. Mas assim, eu tinha muita clareza que assim, eu tinha a minha caixinha de ferramentas e que eu conseguia tirar dali algumas coisas para me ajudar, sabe? Então, a minha visão sobre o sofrimento, ela não mudou. Embora eu sabia que, como o Henrique falou, né, que eu tinha muito bem, eu conseguiria tirar muito proveito diante do sofrimento, né? É claro que por meio de uma doença, às vezes a gente, principalmente de um filho, é difícil você conseguir enxergar a bondade, né? Assim, enxergar a beleza na dor, enfim. Mas a minha visão não teve uma mudança no antes e depois. Acontece que antes eu tinha a parte teórica sem experimentar na prática. Então, na prática, eu acreditava que, bom, se Deus me pedir isso aqui, eu não sei se eu não vou duvidar, entendeu? Eu não sei se a minha teoria vai ser suficiente, entendeu? E aí, quando entrou a prática, a gente foi muito carregado, assim, muito sustentado na graça. Me lembro muito de estar vivendo esses dias de hospital, e o Henrico é todo da literatura clássica, né, dos clássicos e da poesia, toda essa linha. Eu sou zero. Você fala assim, fica muito feio falar assim desse jeito. Que eu diga de que maneira, meu amor? Bom, ele tem... Exato. Bem elaborada. Exato, ele é todo estudioso, um exímio leitor e tal, e eu sou mais da prática. Do vamos, exatamente. E aí eu lembro muito, assim, de coisas que meses antes ele tinha lido, sei lá, uma poesia X, não sei das quantas, e tinha mencionado algum ponto que tinha tocado ele que não tinha nada a ver com sofrimento, nada a ver com nada do que a gente estava experimentando. E eu, da mesma forma, há meses, estava com uma... E aí, no meu caso, do vamos, eu me apego mais à leitura espiritual, não sei o quê. Aquela passagem, acho que é de Isaías, ou de Jeremias, acho que é Isaías, que fala que antes que fosse formado no seio da tua mãe, eu te conheci. Isaías. Cara, isso tava na minha cabeça há meses, e eu não sabia por quê, assim, tipo, não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Então, eu tive a impressão de que quando a gente se deparou com a dor,
o fato da gente enxergar, ter uma visão de que a dor não é um mal, mas que a gente, não é ultimato, exatamente, que eu tinha muita consciência de que aquilo ali me traria um bem muito grande, né, que existia um sentido para aquilo tudo. Acho que essa questão do sentido é muito importante. Quem não enxerga o sentido acaba se deixando levar pela revolta, pela desesperança, pelo desespero, exatamente. Mas parecia que Deus passava marca-texto na vida, sabe? Assim, a gente vivia uma situação e a gente imediatamente se lembrava do livro Não Sei das Coisas, a gente só se olhava e aí se emocionava, entendeu? Assim, Deus foi passando marca-texto em meses antes de coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o que a gente estava vivendo, sabe? Então, quando se tem uma caixinha de ferramentas ali, ainda que capengando com as ferramentas enferrujadas e tudo mais, quando a gente enxerga um sentido para o que a gente está vivendo e se permite dar o crédito de que aquilo não é o mal, mas, bom, se acontece é porque existe algo para além daquilo que eu posso compreender agora, parece que a gente consegue se afastar um pouco também e enxergar como a gente foi preparado para aquele momento, sabe? Então, isso me tocou muito também com relação a essa visão da dor. Acho que a visão foi a mesma, mas eu acho que as pinceladas, como eu falei, que o marca-texto que Deus foi usando foi contribuindo muito para que a gente fosse constante na visão. Para que diante das dificuldades que a gente estava passando, né, de uma cirurgia bom, não deu certo, vai ter que fazer mais uma, e depois, né, botamos válvula de hidrocefalia nele. No Natal ele teve que operar de novo porque teve rejeição e tal, para que a visão seja constante, sabe? Então, acho que a cada dia que se passava era como se houvesse uma confirmação de que aquilo tinha sentido e que era correto, era o que era pra gente viver, né? Eu queria falar para vocês que era interessante que esse segundo ponto que você já comentou naturalmente, que era a serenidade e a alegria diante do sacrifício, né? E vocês já comentaram isso absurdamente bem sobre aquele sorriso bobo, né? Às vezes sem um sentido ali diante de um diagnóstico tão grave e de algo que, na verdade, vocês não tinham domínio de absolutamente nada, né? E aí eu conversando com a Larissa, a gente refletindo sobre o que ele seria conversado aqui com vocês. E teve um filme, que não sei se vocês assistiram, um filme de Paulo Apóstolo de Cristo, né? Uhum. Um filme de 2018, se eu não me engano. Tava no cinema, né? Hoje tá na Brasil Paralelo também, no streaming deles. A gente assistiu pela Brasil Paralelo. Assistiu pela Brasil Paralelo na época. Recente até então. E é interessante porque eu ficava observando lá e, cara, é um filme que me emocionou muito. De verdade, eu quero assisti-lo todo ano. Pra reforçar minha fé, pra mostrar o quanto eu sou um lixo mesmo de fé, sabe? Porque você vê a vida de Paulo, você fala assim, meu Deus do céu, eu sou um lixo, cara, pelo amor de Deus. Assim, um cara daquelas condições, evangelizava de tudo quanto é jeito. Eu, nas minhas condições hoje, com todas as ferramentas que nós temos, eu fico nessa preguiça danada. Então, assim, o que me marcou demais, cara, de ver como Paulo lidava com aquela situação de sacrifício de fato, né? Era um sacrifício de pessoas ali mesmo, ali não era uma possibilidade. Aquilo ia acontecer. E tem um certo momento do filme que tá lá um grupo de pessoas próximo de ser lançado na arena com os leões, né? Para os leões devorarem eles, né? Então um grupo de cristãos que estavam ali, criança, velho, sei lá, adulto, mulheres, estavam todos ali juntos, só esperando a grade levantar e eles serem empurrados para dentro da arena e serem comidos pelos leões. E é incrível como Paulo os anima. Os anima de uma maneira assim, peraí, a vida é um tempo de provação. Quando isso termina, na verdade, é aí que começa o definitivo. Esse aqui é temporário. O perene vem depois. Então ele falava assim, a vida eterna que realmente nos importa. A felicidade verdadeira é justamente alcançar a eternidade. Fiquem tranquilos, serão mártires e encontrarão a verdadeira felicidade e a eternidade. É onde tudo começa. Aqui não começa nada, aqui não tem nada. O verdadeiro tá lá pra cima. Então assim, a serenidade e a alegria com que ele encara aquela realidade me impacta muito. E me impacta também nessas relações de sofrimentos diários que nós passamos, pequenos ou grandes, a depender de cada realidade, mas que nos fazem repensar o quanto nós estamos reclamando de coisas que são tão bestas, tão triviais. Sim. E aí vem o nosso padre, né, São José Maria Escrivá, que é realmente uma vida extremamente sacrificada, né? Uma vida abnegada mesmo. Ele vive o sacrifício diário de uma maneira plena, completa e bem raciocinada, bem profunda, né? Tem relevo ali, você vê a altitude e profundidade ali todo o tempo, né? E ele coloca nos seus escritos, né? Ele tinha uma cadernetinha que ele escrevia quase que todos os dias, né? Ele colocava todos os dias lá. Ele escrevia in letitia nulla die sine cruce. Todos os dias, com alegria,
com a minha cruz, né? Então, assim, a cruz é uma alegria. A cruz é o sinal do cuidado de Deus. Então, assim, e eu vejo a serenidade de vocês contando uma história que eu fico me refletindo. Cara, a gente saiu de Palmas hoje. Conta aí como é que a Clarinha tava. Desde ontem... Nossa, passando mal, né? Enfim, aí ontem eu tomo um remedinho na veia, né? E aí eu já sabia que eu ia encontrar vocês, né? Não, e ontem, enquanto eu tava com ela, assim, lá no hospital, e ela tomando um remedinho na veia, com um acessozinho aqui, mal, né? Cara, minha filha de 10 meses. Sério, eu ficava pensando, eu olhando pra mãozinha dela lá, eu falei, gente, ela tá aqui só tomando remédio assim, né? Porque é uma virose, né? E tudo. Aí eu fiquei pensando, imagina um tratamento, cara, uma quimioterapia. Olha só. Imagina a mãozinha dela aqui, assim, com esses esparadrapos dias e dias e meses e meses. Aí, de repente, ela acordava chorando, e aí você via que tava incomodada, a mãozinha e bate. E aí, não, eu só ficava pensando assim, eu falava, meu Deus, como que... Não, Deus dá a graça mesmo, né? Aí, no meu caso, eu pensava, não, como que eu enfrentaria uma doença, né, como essa, assim? Não, meu Deus, eu acho que eu não teria forças, porque não é possível, né? Mas Deus, de fato, dá a graça. A gente ficou se olhando um pro outro assim, cara, a gente vai conversar com um casal que passou uma barra pesadíssima. Peraí, vamos falar nada dessa virosezinha. E aí a gente ficou nessa, se ela melhorasse hoje cedo, a Larissa iria vir, se não melhorasse, eu ia tocar o barco sozinho. Eu acordei já assim, já não vinha mais e tudo. Mas hoje a guarda foi forte, viu, cara? Foi. Do nada, pela manhã ali. Melhorou? Não, criança é um mistério, né? Tomou o café da manhã, não parou de vomitar. Eu falei assim, não. Parou de vomitar, né? Isso é um sinal positivo pra você. Aí viemos, né? Mas, de fato, assim, muito desafiador, né? Mas o que você tá falando? Não, da serenidade e da alegria, né? De enfrentar o sacrifício, que eles já comentaram sobre isso. Eu queria só recordar a vida de São Paulo Apóstolo, que é a vida dos primeiros cristãos, e como eles encararam o martírio, né? A entrega da vida deles com serenidade e alegria. Vocês estavam com o filho em mãos e, querendo ou não, estavam ali entregando a vida do filho de vocês para a vontade de Deus absolutamente. É que eu acho que esse que é um pouco o escândalo da cruz, né? O escândalo, loucura para... Tem um outro detalhe bonito na nossa história que... no parto do Guido, a Maria Clara aleatoriamente levou um quadrinho que eu dei pra ela, que é um quadrinho, aquela moça lá, Chiara Corbella Petrillo, né? Sim. Que é o rosto, aquela foto bem famosa dela, em que ela tá com um tapa-olho ali. Sim. Da capa do livro dela, inclusive. Né? Exato. E tem uma frase naquele livro dela, que chama Nascemos e Jamais Morreremos, que é um livro... bem bonito, assim. Eu não gosto muitas vezes de livro muito piegas, eu sou um cara um pouco mais dramático. Às vezes aquele livro é muito bonitinho. Mas os clássicos que ele tira o sarro. Você entendeu, né? A Larissa chora nesses livros. Aí você vai lembrar desse trecho, então. Sensacional. Esse livro é sensacional. Tem um trecho que ela fala, olha, Dostoiévski escreveu que a beleza salvará o mundo. Que é aquela frase famosa. Beleza salvará o mundo. Aí ele se pergunta o autor do livro, né? Que, se eu não me engano, era o diretor espiritual deles. Né? Aí ele se pergunta, beleza, mas qual beleza? Não ficou esquisito. Ok, mas qual beleza? Ok, mas qual beleza, né? Beleza salvar o mundo. Qual beleza? Aí ele fala, a beleza de um rosto alegre no sofrimento. Certo? Ele coloca essa assim, a beleza que salva o mundo não é qualquer beleza. É justamente essa beleza onde ela surpreende, né? Essa alegria onde, mas... Não se espera. Não tem alguma coisa que não fecha a conta aqui, entendeu? Porque o rosto alegre na festa, todo mundo tem, entendeu? Agora, onde a gente conseguir encontrar um rosto alegre à espera de ser comido pelos leões, é aí que está o sinal da graça, entendeu? É aí que está o sinal. É essa beleza que é redentora, né? E é bonito porque é engraçado isso, né? Ela levou esse quadro no parto do Guido. O Henrico colocou ele me deu de aniversário o quadro e colocou a frase. Ele pediu então, que tem uma o quadro arte, é a foto dela e a frase embaixo. E eu nunca sofri muito na minha vida, né? Não sei porque eu me cativei tanto com essa frase assim, coloquei. Então essa serenidade, e só um outro comentário que para mim é importante, que é o seguinte: você só vai ter essa serenidade, essa alegria e, em certo sentido, essa paz diante do sofrimento, se você está envolvido com algo que te cativa e te prende de uma maneira tão mais
vital do que aquele sofrimento, que o sofrimento ele passa a ser integrado em algo maior, entendeu? Porque eu tenho muito receio, a Maria Clara tem um pouco menos, mas eu tenho muito receio às vezes de um discurso que pesa muito a mão no sofrimento, na cruz, e acaba descambando para um masoquismo, do tipo, parece que só porque tá sofrendo tá bom, então assim, você tá tentando botar um sapato 34 no seu pé, 43, tá doendo, e você fala, não, agora que tá bom porque tem que doer mesmo, não tem nada a ver com isso. Né? Isso daí não é cristão. Interessante de ser falado. Né? Não, quanto mais doer quer dizer que é melhor, que você tá amando mais, às vezes não é assim. Sim. Né? O amor, ele é alguma coisa que te envolve de uma maneira tão mais completa e tão mais vital, e a graça é assim que aquele sofrimento passa a ser integrado dentro dessa dinâmica, né? Então, eu sempre sinto um pouco de limitação ao falar dessa história do Guido, do impacto dela em nós, pelo seguinte, eu não consigo dar uma receita de, como é que vocês encararam, como é que, enfim, o que eu tenho que fazer para encarar dessa maneira? Eu me sentiria um vigarista se eu desse uma forma mágica. O único conselho que eu posso dar é, tipo, seja cristão, entendeu? Se abra a essa... do lado certo. Exatamente, se abra a essa experiência de ser receptivo à graça, né? Porque é uma coisa que nos acontece, não é algo que é produzido. Nossa, muito bonito mesmo. E como que, bem... Conversa, né? Depois de... Aí, então, ele fez a primeira cirurgia. Ao total, foram 7 cirurgias. Foram 7. Quanto tempo... Foi quanto tempo aí né, a duração disso tudo? Como está o Guido hoje? O resumo final. Esse intervalo de tempo entre os procedimentos e a recuperação dele. Ixi, datas é melhor o Henrico, porque eu sou péssima de datas. Mas 2 anos, quanto tempo foi? Foi dos 9 meses até os 2 anos e... Que 2 anos? Foram 7, vamos lá. 7 cirurgias. É melhor o Henrico. A primeira cirurgia foi no dia 20 de outubro de 21. Aí tirou 95% do tumor, mas sobrou aquilo que eles chamam de, como é que é? Um carpete. Que é o milimétrico, só que como era uma lesão muito grande, tirou e aí ia ter que fazer uma cirurgia, e nesse meio tempo a gente fez a análise do material. Quando que tipo de tumor que era? Então, exato. Quando o Dr. Benício saiu da cirurgia, ele faz aquela análise preliminar, que é meio precária, mas enfim, dá um... Dá um norte. E a notícia tinha um patologista também, a notícia que ele nos deu era, tipo, aterradora. Era, olha, basicamente, se for confirmado isso, curte teu filho. Acho que era ATRT, era tinha uma sigla ali. E aí, quando veio a análise do material biológico, diagnosticou-se que era um ependimoma supratentorial, do tipo IAP, não sei das quantas, né? Que a gente foi do inferno ao céu, era gravíssimo... O diagnóstico preliminar dele era pior. Era muito ruim. Era pior, porque era um diagnóstico que, assim, o tratamento recomendável é uma quimioterapia muito agressiva, que você tira a medula da criança, aí você submete a criança a uma quimio muito agressiva, depois você autotransplanta a medula para a criança, então a chance de um bebê tão pequeno sobreviver a isso era baixa. Era um tumor extremamente agressivo. O ependimoma, que era do Guido, né, ependimoma e IAP1, ependimoma tem 2 categorias, uma pior e uma melhor. A do Guido era a melhor, graças a Deus, é câncer, mas era a melhor e era no melhor lugar, assim, a localização permitia a retirada com maior facilidade. E no caso desse tipo de tumor, ou você faz radioterapia, que não era recomendado no caso dele, porque a superfície que teria que ser irradiada era muito grande, e aí ele ficaria com muitas sequelas, então a gente teria que esperar até os 3 anos de idade para pensar em fazer rádio. E aí talvez fariam uma químio antes para tentar alguma coisa, mesmo esse tipo de tumor não responder bem à químio. Ou você faz a retirada completa do tumor, que é a maior chance... de outra cirurgia. Exato. A maior chance de cura do ependimoma é a retirada completa. Aí o histórico foi o seguinte, foi esse de 20 de outubro e teve esse diagnóstico. Quando bateu esse diagnóstico, olha, a gente tem que então, não tem que esperar fazer químio, não tem que esperar fazer rádio, tem que operar de novo e tirar, porque a cura vem com a ressecção total do tumor. Aí no dia 4 de dezembro a gente fez a segunda cirurgia. Fez a ressonância pós-cirúrgica, o Dr. Benício falou, saiu tudo. Aí o Guido se recuperando na UTI, etc e tal.
À noite bate o doutor Benício na porta e chega com aquela cara de enterro e falou, olha, gente, tive que vir aqui, não esperei até amanhã quando eu ia passar, porque analisei, reanalisei, a equipe reviu e sobrou um pedacinho. Tem que operar de novo. Aí veio a decisão, vamos esperar para operar ou fica uma semana inteira e a gente opera? A gente falou, não, vamos aqui, beleza. Aí deu uma semana de recuperação e no dia 11 fez a terceira cirurgia para tirar esse restinho. O Guido sempre voltou bem das cirurgias, é impressionante, abre, tira, raspa, enfia lá, ele voltava bem. Só que dessa terceira a gente teve alta e ele voltou muito abatido. Ele muito dormia sonolento. O dia inteiro, 18 horas por dia, acordava sonolento. Quando a gente foi fazer a volta lá com o Benício do pós-cirúrgico, né, já tinha tido alta, voltou no consultório dele, ele falou, olha, vamos fazer uma tomografia que tá esquisito isso. Aí ele tava com hidrocefalia, tava com muita água, muito líquido no cérebro, e a gente precisou fazer uma cirurgia no dia 21 de dezembro para colocar uma DVP. A válvula que drena é uma válvula subcutânea que drena do cérebro e coloca na cavidade abdominal. Beleza, dia 21, foi lá, fez, teve alta dia 23, tivemos Natal em casa dia 24, imagina, né? Dia 25 de manhã, eu falo, Maria, não tinha nada em casa, a gente tinha passado semanas no hospital, etc. Dia 25, né? Primeiro Natal dele, eu falei, vou sair pra comprar um panetone, pra gente comer. E Brasília não é São Paulo, então não tinha um mercado aberto no dia 25. Brasília é mais cristã que São Paulo, dia 25 tem que estar fechado mesmo. Boa saída. Aí a Maria Clara me liga. Aí eu falo, Henrico, vem pra casa agora. Eu fui trocar o Guido e a válvula dele saiu pelo ânus. Eu falei, você tá de brincadeira, não é possível. Não acredito. Aí ela mandou a foto, a válvula que vinha do cérebro. Demorei pra entender, gente. Eu olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? O que meu filho comeu que tá saindo um macarrão, um espaguete? A gente ligou pro doutor Benício, ele também não acreditou. Né? Dia 25, Natal, o menino tá em jejum, não tá em jejum, bota ele em jejum, vai correndo. E o Guido, a fraldinha dele começou a ficar super pesado, porque com a diferença de pressão começou a drenar o líquido da cabeça dele. Sim. E ele começou a desfalecer. Convulsiona, a pessoa entra em coma, né? E aí que todo o líquido do cérebro, as pessoas não sabem, né? Mas tem líquido em volta do cérebro, Aí a quinta cirurgia foi para tirar a DVP no Natal de 2021 e colocar a DVE, porque o protocolo médico é quando acontece isso, para evitar infecção, você faz uma válvula que sai aqui pelo peitinho da criança, fica drenando o líquido fora da cabeça e tem que passar por 10, 15 dias de antibiótico. Então a gente passou o primeiro aniversário dele, de 1 ano, dia 29 de dezembro, no hospital, com a DVE, o primeiro Réveillon, e no dia 6 de janeiro a gente fez a 6ª cirurgia, que era para recolocar a DVP. A gente foi para casa, depois de tudo isso o Guido começou a engatinhar, começou a se desenvolver melhor. E aí a gente... Digamos, foi depois de 1 ano que ele começou a engatinhar. Engatinhar, exato, depois de 1 ano. A gente lembra, a gente estava na praia pela primeira vez com ele na praia, depois de tudo isso ele começou a engatinhar. E aí a gente completava 2 anos de casado no dia 15 de fevereiro. E a Maria Clara falou, olha, a gente passou esses últimos meses de perrengue, etc e tal, pô, Henrique, vamos para um hotel, deixa o Guido aqui contratando babá para dormir à noite, a Silvinha, a minha sogra dormindo lá em casa. A gente em Brasília mesmo alugou um hotel de gente fina, beira do lago, suíte bacana com a vista, etc e tal. Chegamos dia 15 de fevereiro. Tô imaginando já. Dia 15 de fevereiro, etc e tal. Abrimos a sacada, vimos que tava um dia lindo de sol. Curtimos um pouco, etc. Era no final do dia, falou, vamos tomar que horas foi a ligação? Vamos tomar um Negroni. Deu tempo de tirar uma foto na sacada. E aí a gente desceu pra piscina pra tomar um drink. Aí quando pega o celular, a gente fala, tinha 3 ligações do Dr. Benício. Nossa, mano. Aí a gente liga e fala, olha... porque a gente tinha feito uma ressonância de controle 1 semana antes. E aí ele virou e falou, olha, gente, vocês podem vir pra cá agora, tem mais um pouco de tumor.
voltou a crescer um pouquinho e a gente precisa operar o filho de vocês. Aí a gente se olhou e falou... Deus! Tá bom, né? Vamos lá. Senhor! E aí a última cirurgia do Guido, até hoje, se Deus quiser, a última foi dia 1º de março do ano passado. Olha! Em que tirou um restinho ali que tinha ficado, que depois a gente não sabe nem ao certo o quanto de tumor, o quanto de tecido cicatricial, porque aí começa a ser uma coisa muito detalhista. Milimétrico o negócio. E aí a gente tem vivido a graça de, enfim, fizemos fisioterapia, terapia ocupacional, a gente tem um monte de cuidado com ele ainda tem a DVP, mas para surpresa de todo mundo, né, claro que não vamos sair falando por aí que é milagre, mas enfim, surpreende todos os médicos. Primeira vez que a gente veio numa neurologista que a gente se consulta com ele a cada 6 meses, aliás, precisamos ir lá de novo. Ela olhou todo o histórico de imagem. Falou não. E olhou o Guido assim, aí ela falou... Não bate. Não bate, entendeu? Não é essa criança, ele falou, não é essa criança. A criança da imagem não pode ser a criança que tá aqui na minha frente. E o Guido, vocês, se Deus quiser, vão conhecê-lo. Ele é uma criança que surpreende muito, assim. E do ponto de vista cognitivo, é muito rápido. Ele é bem humorado, ele tem umas sacadas, assim... Ele é irônico. Ele é irônico, sabe? Ele é esperto mesmo, sabe? Então chama a atenção. Às vezes a gente tem aquela impressão de que vai ser uma criança um pouquinho mais apagada, não. Mas ele é muito, assim, eu como mãe, né? Muito inteligente. Mas chama a atenção. O que ele ficou de sequela... ele tem uma hemianopsia, então ele tem perda de campo visual do lado do meio dos olhos para a direita. A gente não sabe o quanto ainda, porque é muito pequenininho, então a gente vai na neurooftalmo. Ou seja, ele bate a cabeça o tempo inteiro na parede. Do lado direito ele corre, se é um ambiente que ele não conhece, esse ladinho direito aqui sempre tá roxo, porque ele realmente não enxerga aqui. E aí, porque o tumor passava pelo nervo óptico. Então, perdeu um pouco de campo visual, então isso é uma coisa que ficou. E o lado direito dele, a mãozinha, a perninha, era um pouco mais devagar. E agora já tá, assim, zeradinho, tá? Super, super bem. Aí, de cuidados com ele que a gente permanece. A gente continua fazendo terapia pra visão, que eu esqueci o nome, e fisioterapia. Então... Conta com essas duas... E faz ressonância de controle isso, a cada 6 meses. A próxima é agora, final de outubro, começo de novembro, que a gente tá marcando. Já, nossa. Não. Há mais de um ano. Sim. As últimas 3. Né? Últimas 3 ou 4 ressonâncias não apontaram recidivo lá. Tá? Então a gente tá Perfeito. muito... E eu acho que assim, a gente caminhando pro final, assim, também agora. É bonito de ver também que depois do Guido... Você já tem a Beatriz também, né? Isso. Então, depois de passarem tudo isso, assim, também... Tem a Beatriz que já tem 8 meses, né? Isso demonstra, assim, um alto grau, né? De confiança, abandono em Deus mesmo, generosidade, né? E é algo que sempre toca muito, né? Porque a gente vê tanta dificuldade hoje em dia, né? Das pessoas em compreender nessa questão dos filhos. Ou mesmo, poxa... loucos, né? Assim, gente, olha que vocês acabaram, vocês não têm, se recuperaram ainda que passaram com tudo isso e tal, também, né? não sei o que. Exato. Acabou de sair de uma... E aí já tem uma, né, e aí tem a Beatriz, né, isso é tão bonito de ver, né, um casal jovem também vivendo isso, né. O que vocês têm a dizer a respeito também disso, né, assim, de enfrentar isso e de se abrir, esse não se fechar, né, esse abandono, e olha Deus, né, vem, né, e veio a Beatriz, e como essa dinâmica familiar aí. Sim, quando a gente estava no hospital, o meu único receio com relação a engravidar era não poder acompanhar o Guido dentro da sala de ressonância. Imagina. Porque todas as cirurgias eu acompanhei, o Henrico também, ele dentro do centro cirúrgico, e a sedação... eu fazia junto com, né? Eles faziam, mas eu ficava com o Guido e eu segurava a máscara e tudo. A partir da 4ª, o Guido começou a fazer em si mesmo. Ele chegava, pegava o negócio e colocava pra... O que é uma preocupação nossa também, que ele tava gostando demais dos sedativos, né? Ele já pegava a máscara atento e na botava. Adolescência. Não, problema. Mas assim, eu tinha esse receio, sabe? De engravidar e não poder acompanhá-lo ali. Pra ele era muito importante, pra mim também, tá com ele nesse momento de, né, sedar pra cirurgias. Mas logo que a última cirurgia foi em março, e eu me lembro muito, graças a Deus, eu sou muito bem casada, e a gente
ainda cresceu muito durante todo o tratamento do Guido, né? Todas as cirurgias, a estadia no hospital em intimidade, em amor mesmo, sabe? É impressionante como fortaleceu ainda mais e não tem jeito, é muito natural quando o casal tá realmente muito unido, você querer que esse amor frutifique. Exato. Então, no final, ali, antes da última cirurgia do Guido, a gente já tinha comentado que seria muito bom ter outro neném e tudo. E logo, não foi, assim, não planejei engravidar da Beatriz nem nada, mas a gente estava aberta à possibilidade. E aí, a última cirurgia do Guido foi em março, e em maio eu engravidei da Beatriz. E aí foi até curioso, porque eu acordei um dia e acordei me sentindo grávida. O Henrico estava viajando a trabalho, eu falei pra minha cunhada, falei, vamos comprar um teste de gravidez comigo? Porque eu acordei me sentindo grávida, eu acho que é uma menina. Caramba, sério? Curioso, né? E assim, não tinha atraso de ciclo, não tinha nada. Não sei, foi o anjo da guarda ali que me soprou no ouvido, E aí veio a Bia, assim, e realmente veio pra trazer muita alegria, muita felicidade. E eu acho que Deus, assim, realmente foi muito importante a vinda da Beatriz, até para que a gente pudesse experimentar com o frescor de novos ares, sabe? Uhum. Porque a gente viveu muito bem todas as cirurgias do Guido, tudo que a gente passou. Mas depois que você volta para a rotina e diante de tudo que foi, você sempre fica mais insegura, né, com a criança. Então, qualquer febrinha do Guido tem um peso muito maior do que uma febre na Beatriz, por exemplo. Eu lido de outra maneira. No Guido é uma tensão muito maior. Embora eu acho que a gente mime muito pouco ele. A gente não é muito do perfil de ficar, né, super protegendo muito. Mas, querendo ou não, ele passou por coisas muito diferentes. Então, a atenção que a gente tem com ele é outra. E eu acho que foi necessário, assim, foi um carinho de Deus mesmo vir a Beatriz para que as coisas mudassem um pouco de cenário, sabe? Trazer assim, mesmo trazer um novo ciclo, exato. E trouxe mesmo, ela é muito alegre, é um doce. O Guido teve ciúmes no início, mas agora é um carinho com essa irmã que só vendo, um grude com ela, uma coisa mais bonitinha, os irmãos são um presente mesmo, né? A gente tem experimentado isso lá em casa também, é muito gostoso. Eu acho que, pelo menos da forma como a gente tem experimentado e vivido, esse negócio às vezes as pessoas podem olhar e falar, não, mas pô, logo depois de tudo isso, já tem um filho. Mas esse é um questionamento geral para esse outro escândalo, né, da doutrina ou do escândalo da experiência cristã, que é essa abertura, né? Não precisa nem ter passado pela doença do filho, já engravidar logo já escandaliza por si só, aí depois... Eu não consigo olhar para isso de verdade, até porque eu tive um testemunho muito bom e bonito dentro de casa, nos meus pais, não consigo olhar para isso sob um ângulo doutrinário ou moral. Tipo, que na verdade é o seguinte... É tão bacana o que está acontecendo, entendeu? Eu olho para meus pais e eu vejo, assim, um desejo de aproveitar a vida, né? De extrair da vida tudo que ela pode oferecer, que não é um cálculo, assim, do tipo... não, é porque tá tão gostoso, tá tão legal. Depois tem muito perrengue, não é assim. Óbvio. Mas a tônica geral é de realmente aproveitar todas as potencialidades da vida, entendeu? Que acho que a gente nem pensa muito nesse assunto, né? Não, é uma coisa que realmente acontece. E é motivo de muita alegria, né? Claro, tem que ter prudência, que tem que ter, enfim, fazer as contas, enfim, a vida acontece, mas não sei, a gente precisa lançar luz sobre esse aspecto, entendeu? Que é fonte de uma realização e de uma alegria enfim, é uma coisa extraordinária, muito legal. É muito. É gostoso, entendeu? É divertido. É muito ver pedacinhos assim, né? A gente já fica assim, a gente tá esperando a Helena agora aqui também. Legal, parabéns. Isso aí a gente já fica assim, né? Nossa, meu Deus, e daí como vai ser? Não é que alegria que vai ser, né? Mais um aqui na casa, tá? Vê uns perrengues ver, né? Você fica pensando, será que vai dar certo a logística? Cara, mas assim, dá, né? Mas é aquilo que você falou, você que é um bom leitor aí de poemas, né, livros literários. Isso é conto da Maria Clara. Mas é aquilo que o nosso pai fala, né, para finalizar nosso encontro de hoje.
é tornar a prosa diária, né, em versos heróicos, poesia heróica, né? Então é exatamente isso, é a vida acontecendo, que na verdade é a prosa diária, é aquilo que está acontecendo naturalmente, mas a gente torna ela uma poesia heróica, por quê? Porque a gente dá sentido para ela, a gente dá relevo para ela, a gente coloca um sentido que naturalmente, com nossas incapacidades, não colocaríamos, mas porque é a graça divina, porque nós recebemos essa graça, porque nós acreditamos nela piamente, porque nós cremos na vida eterna, é porque tudo isso tem um sentido diferente. Existe uma alegria realmente que é loucura, é escândalo, mas é aquilo que nos salva, né? Então é isso aí. É isso. Então nós queremos agradecer vocês por hoje. Nossa, foi muito bom, uma alegria conhecê-los pessoalmente, poder, né, trocar todas essas ideias, essas informações. Eu sei que assim como para nós foi muito frutuoso, vai ser para todos que assistirem também, né? Muito frutuoso. Sair daqui com muitas informações. Coração cheio, muitas informações, muitos conhecimentos e o sentimento que fala assim, caramba, eu tenho que ralar muito ainda. Não, viu? é a alegria do testemunho, isso é tão bonito, isso contagia tanto, né, assim, que dá um vigor pra luta, né, arrasta assim, muito, então a gente volta mais animado pra luta, né. Então, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Maria Clara. A gente que agradece, foi uma alegria, foi ótimo. Muito bom. Obrigado, e parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui. Obrigado. E é isso, pessoal. Então, assim encerramos mais um podcast e contamos com vocês no nosso próximo episódio, né? Vai ter muitos convidados indo pra frente, pessoal. Reza por nós aí, viu? Que o negócio tem que ir pra frente. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.